Boa noite, bem-vindos às notícias no jornal. O antigo Presidente da República, Armando Guebuza, recusou-se a responder a qualquer pergunta sobre o relatório da Auditoria Internacional e Independente da Kroll, as chamadas dívidas ocultas, por não ter lido o documento. Mesmo perante insistência, o antigo presidente diz que só poderia comentar algo que tinha lido. Recorde-se que as dívidas foram contraídas durante o último governo de Armando Guebuza. Esta é uma notícia para acompanhar dentro de instantes, por hora também ligada à dívida oculta. A agência de informação económica Bloomberg noticia hoje que o banco suíço Credit Suisse considera que as conclusões da auditoria da Kroll, a dívida escondida de Moçambique, são incorretas e enganadoras, garantindo que a comissão que recebeu pela mediação financeira foi de 23 milhões de dólares e não 100 milhões. A Credit Suisse diz que a sua comissão está avaliada em mais ou menos 2,3% do financiamento total e está em linha com as transações financeiras comparáveis realizadas nos mercados emergentes. Já o VBT, por seu turno, disse que não irá comentar a auditoria até ler o documento de forma detalhada, segundo ainda avança Bloomberg. Estamos a chamar matérias ligadas à dívida oculta. Por ora, vamos, portanto, insistir na matéria que dá conta de que a STF teve acesso ao sumário executivo do relatório da Auditoria da Kroll, entregue à Procuradoria-Geral da República. Para além dos 500 milhões de dólares desaparecidos, o mesmo fala de 713 milhões de dólares pagos, que está acima dos preços praticados pelo mercado para equipamentos e serviços contratados para Ematum, MAM e Proíndicos. Um sumário de 64 páginas em que se procura desvendar o mistério das chamadas dívidas ocultas, avaliadas em 2,2 bilhões de dólares norte-americanos, contraídos com garantias do Estado para as empresas Ematum, Proíndicos e MAM. Para melhor compreensão, vamos por partes. 500 milhões de dólares desaparecidos. O relatório diz que inicialmente a Kroll foi informada pelo Ministério das Finanças que 500 milhões de dólares do empréstimo da Ematum foram integrados no Orçamento Geral de 2014 e destinavam-se à compra de equipamento militar para a segurança marítima. Tal fato foi confirmado por um documento do FMI. A mesma fonte terá fornecido uma carta não assinada, supostamente do indivíduo na posição I, no Ministério da Defesa, para sustentar esta declaração. Só que a posição I recusou-se a assinar a referida carta e negou ter qualquer conhecimento sobre o equipamento militar adquirido. A empresa contratada para fornecer equipamento a Ematum também, por sua vez, afirmou categoricamente a Kroll que os bens entregues a Ematum não incluíam armamento. Conta bancária fantasma. A investigação da Kroll permitiu estabelecer que a Ematum detinha uma conta no Mozabanco que não estava registrada nos registros contabilísticos daquela empresa. A conta do Mozabanco foi utilizada para efetuar 2 pagamentos de juros ao crédito suíço, num total superior a 51 milhões de dólares, em março e setembro de 2014. Os 2 pagamentos de juros foram financiados por transferências provenientes de uma conta bancária detida pelo CIS. A origem dos fundos do CIS foi uma conta bancária junto ao Banco de Moçambique, aberta por solicitação do Ministério das Finanças. No entanto, o processo de realização dos 2 pagamentos de juros contradiz as demonstrações financeiras auditadas da Ematum de 2014, em que se declara que foi a empresa fornecedora de equipamentos e não o CIS que concedeu à Ematum um adiantamento de 53 milhões de dólares para pagamento de juros ao crédito suíço. Tal é sustentado por uma carta da empresa fornecedora da Ematum, em que se afirma que foram efetuados pagamentos de 53 milhões de dólares diretamente aos credores da Ematum
Alegação esta também afirmada numa carta de declaração de responsabilidades assinada pelo indivíduo A. Fornecedor paga despesas. A auditoria apurou ainda que a empresa contratada para fornecer bens às 3 empresas efetuou o pagamento de 18,2 milhões de dólares às empresas moçambicanas para despesas operacionais. Uma parte destes pagamentos não é sustentada por acordos entre as partes. Subfaturação. A Kroll diz que na sua investigação apurou que os contratos de fornecimento de bens e serviços podem estar com preços muito acima dos praticados no mercado. Na comparação de preços feitas por um especialista do setor, os preços para as duas empresas estão 713 milhões de dólares acima dos praticados no mercado. Mas entre as empresas, as faturas mostram uma discrepância nos preços. Por exemplo, para a Proíndicos, as embarcações Interceptor DV15 custaram 7 milhões e 200 mil dólares e para a MAM 4 milhões e 200 mil dólares. Os barcos Ocean Eagle custaram para a Imatum 73 milhões 410 mil dólares e para a MAM 21 milhões de dólares. Palomar. A é uma das empresas que serviu de consultora na negociação de uma das dívidas da Proíndicos. Por conta disso, recebeu quase 8 milhões de dólares do Ministério das Finanças sem haver algum acordo. Na negociação da reestruturação de financiamento, a Palomar devia passar a receber 1,25% do total do crédito remanescente, valor superior aos 0,95% do que deve ser pago a crédito suíço e 0,75% pago a VTB Capital. A Palomar, segundo o relatório, pertence supostamente à empresa fornecedora de equipamentos a Proíndicos, MAM e Imatum, e o ex-funcionário denominado indivíduo B, que esteve envolvido na negociação e aprovação dos financiamentos. Má gestão. A direção das 3 empresas é acusada na auditoria de ter feito má gestão das mesmas. As empresas não possuem algumas das infraestruturas básicas para lhes permitir iniciar a sua atividade. A Proíndicos não possui o pacote de satélite operacional. A Imatum não possui atualmente licenças para embarcações de pesca e a MAM apenas recentemente obteve acesso ao estaleiro em Maputo, o qual está a ser renovado para permitir a manutenção de embarcações. A Imatum não criou uma instalação de armazenamento em terra que permitisse à empresa conservar o peixe à temperatura correta. Não efetua a manutenção das embarcações fornecidas, conforme aconselhado pela empresa contratada, e efetuou modificações nas embarcações que tiveram impacto na capacidade de efetuar reivindicações nos termos da garantia contratual. A Proíndicos enviou para a formação estagiários que não tinham as capacidades e as habilitações pré-curso necessárias ou o conhecimento técnico adequado para poderem frequentar os cursos das embarcações HSI 32. Os estagiários não tinham uniforme adequado para treino, não se encontravam presentes os representantes da Proíndicos a quando da entrega das embarcações DV15, tendo sido posteriormente chamados funcionários treinados para operar o sistema de controle e comando para formação militar. No que diz respeito à Imatum, a empresa não assegurou os terrenos e edifícios necessários para equipar o centro de coordenação. Agora sim, o ex-presidente da República, Armando Guebuza, recusou-se a responder a qualquer pergunta sobre o relatório da Auditoria Internacional Independente da Kroll, as chamadas dívidas ocultas, por não ter lido o documento. Mesmo perante a insistência, o ex-estadista diz que só poderá comentar algo que tenha lido. Recorde-se que as dívidas foram contraídas durante o último governo de Armando Guebuza. Sr. Presidente, esta celebração um dia após a publicação do relatório da Kroll, que fala, por exemplo, dos 500 milhões... Não li ainda o relatório da Kroll. Sim. Mas fala, por exemplo, de 500 milhões de dólares... Sabe interpretar o relatório da Kroll? Sim, mas eu sei ler. Sim, mas só alguns aspectos que... Não, eu sei ler. Sim. Deixa-me ler e depois é que eu posso interpretar, não vai interpretar por mim, não é? Sim, mas só criar alguma... Se calhar o Presidente possa ter algum conhecimento de um dos aspectos que eles colocam no relatório e que se calhar... Eu vou ler. O Presidente não vai comentar enquanto...
Sem ou ler, responder sem algumas- conhecer o que está lá. Sim, mas há uma questão específica que se calhar o Presidente pode Se calhar. ter conhecimento, Se sim, calhar, sim, né? tendo em conta que é um aspecto que fala-se, esteve incluída no orçamento do Estado, fala-se de 500 milhões de dólares, mas que depois ninguém sabe explicar o que foi feito com esse dinheiro, que se comprou-se armas ou não. Gostava de se o Presidente teve Eu ainda não li o relatório. Vejamos agora a reação do ex-estadista moçambicano Joaquim Chissano, mesmo em volta da publicação do relatório da Kroll, as dívidas ocultas. Que o relatório dá indicações que vão nos ajudar a melhor utilizar o nosso dinheiro, portanto, o bem público, não é só em dinheiro, mas em material também. E eu também referi-me aqui à questão da corrupção, portanto, vai ajudar com os mecanismos que o Estado vai introduzir certamente na base do relatório e na base da vontade que tem tido também os mecanismos para podermos utilizar melhor e tirar melhor proveito dos nossos recursos. A confiança está sendo já reconquistada e mesmo antes deste relatório sair já se sentia que havia uma confiança crescente da comunidade internacional. Basta ver a visita do Presidente da República aos Estados Unidos, para não citar outras visitas, e o comportamento do corpo diplomático aqui em Moçambique. Está tudo às vistas. O Primeiro-Ministro considera que a divulgação do relatório da Auditoria às Dívidas Escondidas é um passo importante para a recuperação da confiança parte dos doadores internacionais. Carlos Agostinho do Rosário diz que as recomendações do relatório devem ajudar a esclarecer o que ainda não foi clarificado. Saudamos todos nós os passos dados até ontem, da divulgação do relatório pela PGR, e pensamos que, como disse o Presidente da República, é um passo importante para o reforço da confiança dos investidores e dos doadores, e sobretudo da comunidade internacional, e seguramente também traz recomendações importantes que vão servir de base para que contribuamos a reforçar os níveis de transparência na gestão da coisa pública, e pensamos que é de saudar esse esforço dado, e esperamos que os passos subsequentes que vão ser dados pela PGR em cumprimento das recomendações do relatório vão ser seguramente bons e vão ser úteis para este reforço e para o esclarecimento daquilo que falta esclarecer. Questionado sobre a faturação dos preços dos equipamentos comprados pelas empresas Proíndicos e Ematum, do Rosário respondeu. Como disse, o relatório foi claro, tem recomendações e a PGR vai continuar a trabalhar para os passos subsequentes, exatamente para dar resposta às questões que está a colocar. Portanto, mais trabalho vai ser dado agora, mais passos vão ser dados e, como dissemos ali, nós como Governo, no âmbito da relação institucional com o Procurador-Geral da República, vamos colaborar para que a PGR possa esclarecer as questões que está a colocar agora. Já Afonso Djacama diz que a publicação do relatório da Auditoria Internacional é um passo importante. Entretanto, o líder da Renamo diz que gostaria de saber quem terá ficado com o dinheiro das dívidas, por isso apela à Procuradoria os nomes das pessoas envolvidas. Comentário ao relatório da Auditoria Internacional. Penso que é um passo à frente, é um passo dado, que não esperávamos que haviam de fazer isto, mas infelizmente as pessoas implicadas nos roubos dos milhões de dinheiro, os nomes não foram divulgados, apenas falou-se que, sim senhor, compraram bancos por 2 bilhões, mas acrescentaram mais 5, e portanto compraram isto por 1 milhão, acrescentaram 10 milhões, isto não diz nada, portanto não se disse que houve roubo de dinheiro, o tal plano roubou da empresa X, é isto que nós gostaríamos.
missão da Procuradoria-Geral da República. Era bom que, de facto, a Procuradoria tenha, de facto, efetivamente, a coragem de dizer que foi assim, a empresa X, o tal Fulano, o Joaquim ou o Manuel, como responsável por 300 milhões. Os tais também são responsáveis por 500 milhões. Para que nós saibamos, para que, de facto, as pessoas sejam responsabilizadas e paguem a dívida. Esta crise financeira e tudo que até nas administrações provinciais não tem nem papel, nem túnel não tem, nem tudo, já não há vencimentos de tudo, porque o dinheiro está aí para... O MTM exige que a Procuradoria-Geral da República avance com uma acusação formal contra os autores das chamadas dívidas ocultas. David Simango considera que o relatório da CROL traz informações suficientes para que o Ministério Público leve os responsáveis ao banco dos réus. Em conferência de imprensa nesta segunda-feira em Maputo, David Simango manifestou o posicionamento do partido perante as conclusões da Auditoria Internacional às dívidas ocultas. Exigimos ao Ministério Público que use o seu profissionalismo e princípios éticos irrepreensíveis a acelerar as investigações de modo que o mais breve possível e num espaço curto de tempo exagerem as acusações em que os envolvidos sejam presentes no banco dos réus, por forma a serem exemplarmente responsabilizados, civil e criminalmente, devolvendo desta forma a confiança que a nação moçambicana precisa. 2. Que os seus bens sejam preventivamente arrolados e apreendido o património, produto desta engenharia financeira ilícita e corrupta, congeladas as suas contas bancárias e repatriados todos os valores e ativos no estrangeiro. Paralelamente, Simango diz que agora, mais do que nunca, é preciso avançar com a declaração de nulidade das polêmicas dívidas. Que sejam tomadas diligências necessárias para que se declare inconstitucionalidade das resoluções da Assembleia da República que aprovaram a inscrição destas dívidas criminosas nas contas gerais do Estado 2014 e 2015, mesmo que esta última, que é 2015, ainda não seja publicada no Boletim da República de uma forma deliberada e cumplicidade da nossa Assembleia da República. Depois do apoio anunciado pelo Presidente da República para que a PGR prossiga com as investigações, o líder do MDM diz que é preciso mais do que uma simples manifestação de apoio. Inês Comichi diz que a Procuradoria-Geral da República vai fazer o seu trabalho e a sociedade deve saber esperar. O homem que liderou a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as dívidas ocultas, diz que as recomendações da Assembleia da República já estão a ser implementadas. O relatório que foi produzido pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a dívida pública tirou as suas conclusões e remeteu, portanto, à discussão da plenária da Assembleia da República. E essas recomendações estão em processo de implementação. O resultado dessa auditoria internacional independente da CROL são aquelas que nós já conhecemos desde ontem e que, efetivamente, sabemos aquilo que é o comunicado da Procuradoria da República. Temos de ler o relatório em si, que foi produzido 63 páginas. Eu penso que ainda é prematuro sem analisarmos o conteúdo do relatório e das recomendações que lá estão. Mas eu penso que a Procuradoria-Geral da República está a fazer o seu trabalho e vamos esperar ver quais são os resultados que daí advirão. Nós, ao nível da Assembleia da República, certamente que estamos em processo de implementação das recomendações que foi então efetuadas. Vamos olhar para outras notícias no Jornal da Noite. A empresa Tantalum Mineração, ora vandalizada em novembro de 2015 na localidade de Muiane, no distrito de Gilé, na Zambésia, vai voltar a operar em breve.